Meu Deus do céu, quanto tempo a gente não se vê por aqui, não é mesmo? Pensa aí o tempão que eu tô sumida dessas redes sociais. Eu sei que eu tô sumida mesmo, mas agora nesse vídeo eu vou te contar por que que eu sumi e por que eu tô voltando agora e uma surpresa que eu tenho pra vocês agora com essa volta, uma mudança que tem agora com essa volta minha. Então, é o seguinte, pode ser que você já saiba, ou pode ser que você não saiba um pouco da minha história, mas o fato é que a maioria das pessoas já sabem que eu trabalhava com redução de ansiedade, fazia todo um trabalho voltado muito para ansiedade, né? E uma das coisas que me fez trabalhar com isso foi justamente o fato de eu já ter sofrido de ansiedade, eu cheguei a ter um caso de depressão também, bem grave inclusive, e a partir dali eu comecei a me apaixonar pela área de desenvolvimento pessoal, sobre como a gente se superar, porque o que eu comecei a perceber naquela época que eu comecei a fazer o trabalho, o meu trabalho pessoal, né, o meu trabalho interno, era que tudo que está ao meu redor depende muito do que está no meu interior, depende muito do que está dentro de mim. Então é tudo relacionado, né? Às vezes acontece uma mesma situação, mas dependendo de como eu tô dentro, né? Talvez você já tenha reparado isso. Dependendo de como você tá dentro, né? Por dentro, você reage de uma forma e dependendo de como você tá, você reage de outra forma. Então, às vezes, a gente tá passando por um momento difícil e alguém fala alguma coisa que é uma coisa leve, mas aquilo, por exemplo, pode levar a gente a chorar, 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 chorar. E numa outra situação, a gente simplesmente entende que a pessoa às vezes falou da boca pra fora e aquilo ali pra gente tá tudo bem. Então, não é tanto o que os outros falam, o que os outros fazem ou como o mundo age. Depende muito da gente, né, do nosso interno. E aí eu comecei a trabalhar dentro dessa área e passei aí 2017, 2018 e uma boa parte de 2019 trabalhando com isso. Até que eu cheguei num momento que eu falei, cara, eu quero fazer algo a mais. Eu tava feliz com isso que eu tava fazendo, mas eu percebi que tava faltando algo a mais. Eu queria levar essa mensagem para, não sei, eu não estava sabendo o que que era na época. Eu queria levar para mais pessoas, eu queria levar de uma forma diferente, né? Eu sabia que o que eu estava falando para as pessoas era muito importante, só que ainda faltava alguma coisa que eu não conseguia compreender aquilo que era. E aí eu dei uma recolhida, porque o que eu acredito, né, e que vocês que me acompanham aqui já sabem disso, é que eu falo o que eu acredito, aquilo que eu vivo, então essa é uma busca interna minha, né? Não é só de aparecer, de falar, ou enfim, tentar influenciar de uma forma, né? Daquela forma faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo. Então eu me recolhi para poder entender melhor esse processo dentro de mim, do que eu estava buscando, do que eu queria realmente dar. Eu sabia que era para a mesma área, eu só estava tentando entender para onde que eu redirecionava. E aí aos poucos eu fui entendendo, eu fui compreendendo, eu fui aceitando, planejando e até que chegou agora o momento de poder compartilhar com vocês com muita alegria essa nova etapa. O que que acontece? Quando nessa minha busca eu comecei a receber uma intuição. Depois eu vou falar mais para vocês sobre como que a gente define objetivo. Eu fiz uma aula ano passado sobre de uma ONG americana e eles estavam falando lá como é que a gente descobre aquilo que a gente quer fazer. E ele fala que existem 4 níveis. Quando a gente não sabe o que a gente quer fazer, então a gente está completamente perdido. O segundo é quando a gente começa a traçar metas, qualquer tipo de meta, né, que seja alguém que fale. Então você tem que fazer tal coisa, você tem que ser, por exemplo, no meu caso, eu tinha que ser fisioterapeuta. Meu cachorro tá chorando. Eu tinha que ser fisioterapeuta, eu tinha que fazer isso, eu tinha que ter uma clínica, eu tinha que fazer aquilo. Então eu tenho uma meta. Primeiro passo, você não tem meta nenhuma. Segundo passo, você tem uma meta que alguém te fala. Terceiro passo é uma meta que você coloca para você, que você define para você. E a quarta meta, uma quarta etapa da meta, né, daquilo que você vai fazer, é quando você recebe uma intuição.
que na minha crença, não sei se você acredita em Deus ou não, mas na minha crença eu acredito como Deus falando comigo, então como se fosse aquela missão mais profunda da minha alma, sabe? De Deus me mostrando aquilo que eu tô aqui nessa terra para cumprir. Então eu acredito nisso. E aí, muito tempo veio vindo para mim, vinha vindo sempre a mesma frase, vindo sempre a mesma frase, que era autoestima para empreendedores, autoestima para empreendedores, autoconfiança, autoestima, amor próprio para empreendedores. E eu não estava aceitando muito aquilo. Até que eu comecei a parar para olhar, né, mais para aquilo ali, ver se realmente era algo meu, se não era, enfim, eu comecei a prestar mais atenção naquilo ali. E aí um dia eu estava assistindo uma aula do Gustavo Cerbasi, não sei se você já ouviu falar dele, mas é um consultor financeiro bem famoso aqui no Brasil. Ele falou o seguinte, ele falou que quando a gente teve aquela crise, né, alguns anos atrás, essa última crise que a gente está começando a sair dela agora, o mercado de trabalho mudou. Então as pessoas eram muito habituadas a serem funcionários de empresas, enfim, né, e muita gente foi demitida e essas pessoas começaram a fazer trabalhos informais para ter uma renda até arrumar um novo emprego, né? Então a ideia era essa. Só que com o tempo, esse novo método, esse método que seria temporário, digamos assim, começou a virar definitivo, porque a economia mudou. E aí agora a gente não está numa economia mais tão favorável para se ser funcionário de alguém, dessa forma como a gente tinha antes, né? Que não tem como, né? Mas que isso não está mais tão favorável, que hoje em dia o empreendedorismo está muito mais favorável do que outros tipos de trabalho. E aquilo, quando ele falou, me tocou, porque eu particularmente acredito muito nisso, eu acredito muito no empreendedorismo como uma forma da gente mudar o mundo. Eu já morei fora do Brasil, e uma das coisas que muita gente me perguntava era por que você voltou para esse país? Às vezes muita gente fala mal, mas eu não vejo dessa forma. Eu gosto muito do Brasil, eu amo meu país, não tenho vontade de mudar para fora e viver para sempre lá porque eu odeio o Brasil, não tenho vontade disso. E muito pelo contrário, eu gosto muito daqui e acredito que eu posso contribuir, como cada um de nós que moramos aqui, que somos brasileiros, podemos contribuir para o nosso país se tornar melhor. Então não adianta a gente só falar que o presidente faz aquilo, que o político faz aquilo outro, que o chefe faz aquilo, se a gente às vezes não faz a nossa parte. Então, quando eu escutei aquilo do Gustavo Cerbasi falando, aquilo me tocou muito, porque é uma nova forma. E aí eu entendi o significado daquilo tudo que eu vinha recebendo que eu não conseguia compreender. Quando a gente trabalha a segurança, a autoestima, a autoconfiança de um empreendedor, né, de um futuro empreendedor, de um aspirante a um empreendedor, de uma pessoa que começou a ter uma empresa agora, a gente está de alguma forma construindo o futuro daquela pessoa, o futuro da família dela e o futuro de tantas outras pessoas que poderão vir a trabalhar com ela ou de alguma forma ser beneficiadas por aquela empresa. E aí eu entendi que aquilo ali realmente era o que era para eu fazer, sabe? Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, com essa questão de emoção e poder voltar isso um pouco mais para esse lado do empreendedorismo, parece que completou essas brechas que estavam faltando para mim. Então pegar todo esse conhecimento que eu tenho e poder ajudar mais empreendedores, aspirantes, né, a empreendedores a terem mais firmeza. Porque quando você começa a empreender, quando você pensa em começar a empreender, vem muita coisa à tona, vem muita insegurança, vem muitos medos. Será que eu vou dar conta? Será que meu produto é bom? Será que eu vou ter dinheiro para sustentar tudo? Será que eu vou ter que ficar longe da minha família, né? Porque a gente tem a crença de que quem é dono do próprio negócio tem que trabalhar pra caramba, né? Não tem tempo para nada. Então, eu vi que ali estava a chave para a gente poder montar empresas de sucesso, porque uma empresa ela só vai para frente se o líder dela estiver bem. Existem vários estudos de caso que ao longo do tempo eu vou mostrar para vocês de líderes de grandes empresas que falam o meu reflexo, o meu estado emocional reflete na minha empresa e vice-versa.
E se a gente pensa isso numa multinacional, numa empresa grande, sólida, imagina isso para um pequeno empreendedor, para uma pessoa que está começando, para um autônomo, né? Seja um autônomo, seja um MEI, por exemplo, alguém que está ali começando naquele primeiro ano, por exemplo, resolvendo o que vai fazer. Então, quando a gente está nesse comecinho, a empresa depende muito mais da gente. Se a gente tem muitos altos e baixos ali com a empresa, a gente vai acabar fazendo isso com a empresa também. E na hora que você consegue estar segura, você consegue estar tranquila, você consegue estar leve, enfrentar os desafios, apesar das coisas que acontecem, isso vai fazer com que a sua empresa cresça. Isso vai fazer com que a sua empresa evolua gradativamente, claro, porque todo crescimento ele é lento. Não lento necessariamente, mas todo crescimento ele, né, precisa ser contínuo mesmo, às vezes mais devagar, às vezes mais rápido, depende muito da gente e de outros fatores também, claro. Mas a gente tem a possibilidade de fazer com que a nossa empresa seja sólida. E aí eu fui me lembrando muito das coisas que eu passava quando eu tive uma clínica, né? Eu fui fisioterapeuta durante 10 anos e tinha 3 anos que eu era formada, né? Eu formei em 2006, então foram 4. Em 2010 eu abri a minha empresa, né? A minha clínica de fisioterapia. E é muito louco porque quando dá errado, quando, né, já começa tudo errado. Eu abri porque a minha família achava que eu tinha que ter uma clínica para poder ganhar melhor, e aí eu acabei entrando, né, nisso. Eu tinha sido demitida de uma empresa injustamente e eu acabei falando, vamos fazer isso e tal, e aí que eu fui. Só que naquela época eu era muito insegura, eu era muito medrosa, eu não conseguia sair para oferecer o meu produto, eu tinha trauma mesmo de venda, sabe? De falar, cara, eu sou vendedora, né? Vou vender. Como que eu vou vender? Porque eu tinha aquela crença de que vendedores são malandros, estão tentando passar a gente para trás, e olha que minha família é de comerciante, então a gente sobreviveu e viveu bem por conta de venda. E aí eu passei muito perrengue por conta disso, muito perrengue mesmo, e às vezes, por exemplo, brigava com o namorado, chegava na clínica, não fazia o que eu tinha que fazer porque eu estava de mau humor, porque eu estava triste, porque eu estava chorando, por exemplo, entende? Ou então tinha algum problema lá. Simba, não? Ó, meu cachorro. Simba! Deixa eu parar aqui e falar, deixa eu arrumar aqui. Ele tava brincando com a garrafinha dele, ó. Ele tá aqui, porque não vai dar pra ver, depois eu mostro pra você. Ó, calma! Não, Simba! Não, isso aqui não. Não. Então, o que que acontece? Eu passava muito perrengue profissionalmente por causa da minha instabilidade emocional mesmo, né? E aí chegou num ponto de eu resolver fechar a clínica porque eu não conseguia evoluir. Eu dependia só de um parceiro que eu tinha de trabalho, né, que era quem me mandava os clientes, que fazia com que a minha clínica tivesse dinheiro, e chegou num momento que aquilo me cansou, me deixou exausta. Eu falei, cara, não quero mais de jeito nenhum. E hoje, né, depois, na verdade já tem um tempinho, depois que acabou, eu comecei a perceber o quanto que aquilo foi influenciado muito pelo emocional. Eu tinha vergonha, eu queria fazer muita coisa diferente na época, eu tinha uma missão bem legal, eu achava que, por exemplo, uma dor que eu tinha era que eu trabalhava nas clínicas, e muitas clínicas de fisioterapia botavam a gente para atender um monte de clientes de uma vez, e a gente não dava conta de fazer um bom atendimento, e eu não queria que fosse aquilo, eu queria um lugar que eu pudesse dar atenção e fazer o tratamento que a pessoa merecia e que ela precisava. E foi por isso que eu montei a clínica, mas de repente me vi sem conseguir fazer a minha própria missão de vida, porque eu não tinha coragem de fazer isso, porque eu tinha medo, eu era insegura, não, sabe? Foi tudo isso que aconteceu, e aí depois que veio a crise da ansiedade e da depressão. E aí depois que eu melhorei, que eu me curei, que eu comecei a trabalhar isso, eu comecei voltei a ser autônoma, né? Então foi quando eu fui trabalhar como coach, como Theta Healing, e hoje eu tenho uma pequena empresa, né, uma microempresa, e estou à frente, por exemplo, agora nesse momento de 4 pessoas liderando projetos com a gente. E por quê? Por que hoje eu consigo fazer isso e a gente está numa crescente, né, contínua, indo assim devagarzinho, aquele começo da curva que é mais devagar, depois a gente cresce mais exponencial, por causa da estabilidade emocional.
Então, minha autoestima, meu amor próprio, a minha capacidade de decisão, tudo isso que eu preciso usar como empresária, eu tenho como pessoa. E existem também, né, algumas questões que falam que, sei lá, 60% das empresas, né, alguns dados que falam 60% das empresas fecham com 5 anos, né, isso é muita coisa. E aí eu vi uma pesquisa do Sebrae que falava por quê. E aí a maioria das pessoas acusavam falta de cliente e falta de lucro. E foi exatamente o que eu passei. Mas por que que eu tinha falta de cliente? Por que muita gente tem falta de cliente? Porque a gente às vezes não toma as rédeas de fazer exatamente o que precisa ser feito. E aí eu passava por isso, então eu achava que só pelo fato de eu ser um excelente profissional eu deveria ter os clientes, né? Mas eu não ia atrás, eu não tomei responsabilidade naquele momento, como eu faço hoje, e tenho resultados completamente diferentes. Tá? Então, a partir de hoje, o que você vai ver é uma forma de conteúdo basicamente parecido com o que eu trabalhava anteriormente, que é esse fortalecimento interno, sim, né? A gente vai trabalhar o jogo interno, direcionado um pouco mais para empreendedores. E quando eu falo empreendedores, eu estou falando de aspirantes a empreendedores, pessoas que querem começar o seu empreendimento, seja como autônomo, seja como vender um bolo, por exemplo, como ser doceiro, como, enfim, começar um MEI, né, uma microempresa, enfim, como também às vezes a pessoa ela quer crescer como um funcionário, por exemplo. Isso, nós todos somos empreendedores o tempo todo. Empreender, para mim, e se você for procurar o significado de empreender, é quando você faz as coisas acontecerem. Então você pode fazer as coisas acontecerem dentro do trabalho que você já tem, seja como servidor público, seja como funcionário de uma empresa, seja pelo fato, talvez, se você estiver desempregado, você quiser sair dessa, né? Então colocar as coisas para jogo mesmo. A minha ajuda aqui vai ser para a gente parar de sofrer com as coisas que estão ao nosso redor, porque sim, eu sei que elas estão acontecendo, mas a gente diminuir tudo que a gente puder da influência daquilo e focar naquilo que a gente pode crescer. Então esse é o objetivo aqui, tá bom? E como é que eu vou fazer isso? Como é que você vai perceber eu fazendo isso ao longo do tempo? Primeira formação que eu tive, né, depois de fisioterapeuta, foi como coach. Eu fiz minha formação na Austrália, coach em saúde e bem-estar. Me identifiquei muito com o processo lá, que no Brasil eu não tinha achado nenhum que fosse da forma como eu me identificava. E eu fiz minha formação lá e voltei para o Brasil com essa formação. Quando a gente trabalha com o coach, a gente trabalha muitas ferramentas. O coach é muito prático. Eu tive muito cliente ao longo do meu caminho que gostava do coach, muito pelo fato de ser prático. A gente tem muitas ações práticas, muito assim, vamos fazer isso, 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 né? Alguns até falavam que complementavam, ou, né? Não vou dizer que substitui, mas complementam, por exemplo, a terapia, que às vezes você só fala, mas não sai com um plano de ação. Então o coach, ele te dá um plano de ação do que tem que ser feito. Então, quando for trabalhar com vocês vão ver que eu vou com vocês fazer ferramentas práticas de que tem que ser feito isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. É como se, né, se vamos comparar aí com aquela história de cortar o queijo, eu vou te mostrar como que você escolhe a faca, como que você escolhe o queijo para você poder cortar esse queijo, né? Então você vai ficar com a faca e com o queijo na mão, você vai saber como fazer isso na prática para poder cortar. E aí eu comecei a trabalhar isso e foi muito legal, até que eu comecei a perceber que faltava um detalhe para mim, né? Que era trabalhar o mindset, né? As crenças e os pensamentos mais profundos de uma forma mais eficiente, uma forma mais rápida. Porque imagina, você tá com a faca e com o queijo na mão, mas você tá com medo de cortar. Você fala, gente, será que se eu cortar essa faca, esse queijo, eu não vou cortar minha mão? Será que esse queijo vai estar estragado? Ai meu Deus, e se esse queijo for ruim? Ai, será que eu mereço cortar esse queijo, comer esse queijo? Então tem toda aquela insegurança. Às vezes você pode estar com a faca e com o queijo na mão e falar, tipo, não vou cortar. Porque eu não sei, porque eu tô parada aqui. E aí o que acontece? A gente tá com as ferramentas, tá com as práticas e não consegue fazer. Então a gente precisa também desse trabalho super profundo. E aí, porque tem um detalhe, que quando a gente fala de amor próprio, de autossegurança, de saber dizer não, de saber se decidir, de saber o que quer, de saber o que não quer,
de quais passos, montar estratégias, isso tudo, inclusive amor próprio, inclusive autoestima, é algo que é construído, é algo que é trabalhado, não é algo que você tem ou que você não tem. Então, essas ferramentas do coach que eu utilizo são ferramentas para te ensinar como que você se sente mais seguro, por exemplo, como você demonstrar mais segurança, como você fazer melhores decisões baseadas naquilo que você de fato acredita. Então, a gente trabalha tudo isso. E aí eu precisava trabalhar algo que fosse com essa emoção, porque às vezes a pessoa tem aquele pensamento de mas será que eu mereço? Será que eu não mereço? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? E aquilo ali atrapalha ela de chegar lá e cortar a faca. Cortar o queijo, de colocar aquilo em ação. E aí eu descobri uma técnica que eu fui cliente chamada Theta Healing, que é uma técnica de cura quântica, é uma técnica que acessa o subconsciente e traz pra gente quais são as crenças e consegue remodelar aquelas crenças. Então, se por exemplo você tem uma crença de eu não mereço ganhar dinheiro, por exemplo, quem tem muito dinheiro, quem é rico, vai pro inferno, né? Então a gente tem aquilo e aí aquilo ali tá atrapalhando a gente não sabe como dar um fim naquele negócio que fica rodando aquele programinha lá no nosso cérebro. Então, com o Theta Healing a gente consegue fazer isso de uma maneira leve, simples, muito mais rápida do que as outras técnicas que existem por aí. Eu nunca vi nada mais rápido, mais direto, mais simples e mais leve do que o Theta Healing para trabalhar as crenças, as coisas, as liberações emocionais. Então, a gente vai associar o coach com o Theta Healing. A gente vai colocar coach e Theta Healing juntos para que você tenha todo o aparato para você começar a sua empresa ou para você sustentar bem ela nesse começo, principalmente no começo, né? Para você passar essa barreira do primeiro ano, são duas barreiras grandes, primeiro e quinto ano, são duas barreiras muito grandes, para que você possa passar isso e realmente atingir aquilo que você quer, cumprir a sua missão de vida, cumprir aquilo que você veio aqui para isso, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou sempre publicar stories no Instagram, fazer enquetes, fazer plantões de dúvidas para vocês me mandarem as perguntas. Vai ter o meu e-mail também, vou deixar o meu e-mail aqui que vocês podem mandar fazendo perguntas. Então a gente vai ter toda essa interação e 2 vezes por semana eu vou fazer a transmissão ao vivo, 2 transmissões ao vivo, para trabalhar isso diretamente com vocês. Então toda terça-feira, às 10 horas, eu vou entrar ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube e pelo Facebook para trabalhar a questão de crença. Então vai ser um dia de um processo mais mental, emocional. A gente vai pegar as principais crenças dos empreendedores, empresários, né? De medo de não dar certo, de medo da falência, de como lidar com os problemas, de como conseguir dinheiro, essas coisas. A gente vai destrinchar essas crenças, a gente vai ver os exemplos, como é que elas estão acontecendo na sua vida e te atrapalhando, e a gente já vai limpar essas crenças para você já se liberar delas logo. E toda quinta-feira eu vou vir com vocês com artigos, bichinho, artigos de revista, artigos científicos, livros que vão dar as ferramentas práticas para que vocês possam agir. Então, quando eu vier com um artigo, mesmo que ele não fale o passo a passo que você tem que fazer, eu vou te dar o passo a passo para você alcançar aquilo que a gente trabalhou no artigo. Então é isso. Toda terça e quinta, o que você, eu te convido a fazer a partir de agora? Você vai se organizar aí para toda terça e quinta você poder participar às 10 horas, para você estar ali comigo fazendo essa liberação de crença, essa determinação das suas metas. E eu quero te convidar também para você convidar um amigo, uma amiga que esteja passando por esse momento de que quer começar a fazer algo, né? Apareceu aqui. Que tá querendo começar a fazer algo diferente e ainda tá com medo, ou ainda não sabe por onde, ou ainda fica um pouquinho mais, né, ali preso. Então, a ideia é essa, é esse convite que eu quero te fazer. Tô muito feliz de voltar, da gente poder se reencontrar e continuar esse novo trabalho, tão maravilhoso que a gente já vem fazendo, tá bom? Então é isso, a gente se encontra aí durante a semana. Um beijo!